Vim reclamar a minha herança, disse o rapaz sujo em frente ao milionário. O tio Guilherme Amaral riu-se na sua cara, até que os advogados abriram o envelope secreto que mudaria tudo para sempre. O salão principal do Clube de Campo Laranjeiras era um monumento à riqueza descarada. Pisos de mármore italiano brilhavam sob candelabros de cristal austríaco. Enormes janelas ofereciam vistas para campos de golfe perfeitamente cuidados, e o ar cheirava a dinheiro antigo e poder estabelecido. Era o tipo de lugar onde os empregados de mesa ganhavam num mês o que alguns ganhavam num ano. E no meio de toda aquela opulência, um rapaz de 11 anos, com roupas sujas e uma mala velha, caminhava com passos firmes em direção à sala de conferências privada. Tiago usava as mesmas calças de ganga gastas que tinha usado no funeral da sua mãe 3 dias antes. A sua camisa, outrora branca, mostrava manchas de terra do caminho desde o seu bairro humilde até este lugar onde claramente não pertencia. Os seus sapatos deixavam marcas de lama no mármore imaculado, e o seu cabelo loiro precisava desesperadamente de um corte, mas os seus olhos azuis brilhavam com uma determinação que não correspondia à sua idade ou aparência. Na sua mão direita apertava uma mala de couro rachado que pertencia à sua mãe. Dentro levava os únicos documentos que provavam quem ele realmente era. Documentos que Carolina tinha guardado em segredo durante 11 anos, esperando o momento certo para revelar a verdade. Esse momento tinha chegado, embora não da forma que ela tinha planeado. A doença levou-a demasiado rápido, demasiado jovem, deixando Tiago sozinho com uma verdade impossível e uma missão que aterrava tanto quanto esperançava. Ei, rapaz! Um segurança interceptou-o no corredor principal. Este não é lugar para ti. Como entraste aqui? Vim para a leitura do testamento de Roberto Figueira. Tiago respondeu com voz que mal tremia. Eu sou o herdeiro dele. O segurança ficou paralisado por um segundo antes de explodir em gargalhadas. Tu, herdeiro de Roberto Figueira, rapaz, deixa de brincadeiras e vai-te embora antes que eu chame a polícia. Não estou a brincar, Tiago insistiu, mostrando um envelope amarelado que tirou da sua mala. Aqui está a carta da minha mãe. Ela disse-me para vir hoje, a esta hora, a este lugar. Deixa-me ver isso. O segurança arrebatou o envelope com rudeza, mas quando começou a ler, a sua expressão mudou de troça para confusão e depois para algo parecido com medo. Isto não pode ser real. É real, Tiago disse com firmeza, e preciso de ver os advogados agora. O segurança olhou para o rapaz, depois para o envelope, depois de novo para o rapaz. Finalmente, com evidente relutância, falou pelo rádio. Temos uma situação no lobby principal. Um menor que diz ser. Bom, é melhor descerem para ver. Minutos depois, um homem corpulento de 50 anos desceu as escadas com a arrogância de quem nunca conheceu a palavra não. Guilherme Amaral era a imagem do sucesso corrupto. Fato italiano de 30 mil euros, relógio suíço que custava mais do que um carro, anel de ouro que brilhava obscenamente no seu dedo mindinho, o seu cabelo grisalho estava perfeitamente penteado para trás, e o seu sorriso era o de um tubarão que acabara de cheirar sangue. Que ridículo é este? Perguntou com voz que ressoava a autoridade falsa. Quem é este rapaz sujo? E por que está a incomodar o meu pessoal? Senhor Amaral, o segurança estendeu-lhe o envelope com mãos trêmulas. O rapaz diz que é herdeiro do senhor Roberto Figueira. A gargalhada que explodiu de Guilherme foi cruel e ensurdecedora. Dobrou-se literalmente de tanto rir, segurando a barriga, atraindo a atenção de todos no lobby. Executivos, sócios do clube, empregados de mesa, todos se viraram para ver o espetáculo. Ouviram isto? Gritou Guilherme entre gargalhadas. Este rapaz maltrapilho diz que é herdeiro do meu irmão, de Roberto Figueira, o homem mais rico da região. O lobby encheu-se de murmúrios e risos abafados. Tiago sentiu o calor subir às suas bochechas, mas manteve a postura ereta, lembrando as últimas palavras da sua mãe. Não deixes que te façam sentir pequeno, meu filho. A verdade é maior do que qualquer zombaria. Não estou a mentir. Tiago falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Roberto Figueira era o meu pai. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todas as risadas morreram instantaneamente. Guilherme parou de sorrir, o seu rosto transformando-se em algo escuro e perigoso. O que acabaste de dizer?
Perguntou com voz baixa e ameaçadora. Disse que Roberto Figueira era o meu pai. Tiago repetiu, tirando mais documentos da sua mala. A minha mãe era Carolina Silva. Eles estiveram juntos há 12 anos. Eu sou o filho deles. A tua mãe era uma qualquer que inventou mentiras para extorquir dinheiro ao meu irmão. Guilherme cuspiu as palavras com veneno. Roberto nunca te reconheceu porque sabia que eras uma fraude. As palavras atingiram Tiago como socos físicos. Lágrimas começaram a formar-se nos seus olhos, mas ele recusou-se a deixá-las cair. A minha mãe não era nenhuma mentirosa. Ela amou o meu pai até ao dia em que morreu. Amou? Guilherme aproximou-se do rapaz com passos lentos e calculados, como um predador a encurralar a sua presa. Ela chantageou-o, assediou-o, e quando Roberto finalmente conseguiu uma ordem de restrição contra ela, desapareceu como a ratazana que era. Isso não é verdade, Tiago gritou, as lágrimas finalmente a escapar. O meu pai amava, ela disse-me. Tenho cartas que ele lhe escreveu. Cartas falsificadas. Guilherme respondeu com desdém. Ouve, rapaz. Não sei que histórias a tua mãe te meteu na cabeça antes de morrer, mas Roberto Figueira não tinha nenhum filho bastardo. Ele tinha uma família respeitável, um nome a proteger. Não ia arruinar tudo isso por uma mulher de classe baixa e o seu rebento. A crueldade das palavras fez com que vários dos espectadores fizessem caretas de desconforto. Uma mulher mais velha, elegantemente vestida, murmurou. Isso foi demasiado cruel, mesmo para Guilherme. Isto é patético. Guilherme continuou, desfrutando claramente da audiência. De verdade pensaste que podias vir aqui a este lugar vestido como um mendigo e reclamar parte de uma fortuna de 200 milhões de euros? 200 milhões? O número ressoou no lobby como um trovão. Tiago não sabia que a fortuna do seu pai era tão grande. De repente, entendeu por que Guilherme estava a ser tão cruel, tão defensivo. A leitura do testamento é em 10 minutos. Tiago disse com voz trêmula, mas determinada. Os advogados vão ler, Lu e todos vão saber a verdade. A verdade? Guilherme riu-se de novo, mas desta vez soava forçado. A verdade é que Roberto deixou tudo ao seu único irmão, a mim, porque eu era a sua verdadeira família. Não tu, não a tua mãe morta, eu. Então por que tem medo? Tiago perguntou, e a pergunta caiu como uma bomba no meio do lobby. Guilherme ficou rígido. O que disseste? Perguntei por que tem medo. Tiago repetiu, a sua voz ganhando força. Se eu não sou ninguém, se a minha mãe era uma mentirosa, por que está tão nervoso? Por que está a tentar humilhar-me em frente a todos, em vez de simplesmente deixar que os advogados leiam o testamento e provem que estou errado? A lógica do rapaz era irrefutável. Vários dos espectadores assentiram, trocando olhares significativos. Guilherme apercebeu-se de que estava a perder o controle da situação. Não estou nervoso, disse entre dentes cerrados. Estou irritado porque um rapaz mentiroso está a interromper o processo legal da minha família. Então deixemos que os advogados decidam. Tiago disse com uma bravura que não sentia. Abramos o testamento e vejamos o que diz. Guilherme olhou com ódio puro. Estava encurralado. Se recusasse, pareceria culpado. Se aceitasse, teria de enfrentar o que quer que estivesse naquele testamento. Está bem, disse finalmente com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Subamos todos. Vamos acabar com esta farsa de uma vez por todas. Virou-se para o grupo de executivos que tinha descido com ele. Senhores do conselho, espero que sejam testemunhas de como destruo as mentiras deste rapaz diante dos advogados. O grupo subiu ao segundo andar em silêncio tenso. Tiago caminhava atrás de todos, a sua mala batendo contra a sua perna. A cada passo podia sentir os olhares de curiosidade, pena e, em alguns casos, esperança. A sala de conferências era ainda mais impressionante que o lobby. Uma mesa de mogno que podia sentar 20 pessoas dominava o espaço. Na cabeceira, 3 advogados de fato escuro esperavam com expressões profissionalmente neutras. O do centro, um homem de 60 anos com óculos, levantou-se quando entraram. Senhor Amaral, disse com voz formal, vejo que trouxe convidados. Este rapaz, Guilherme apontou para Tiago com desprezo. Está a dizer que é filho do meu irmão. Pensei que seria educativo para ele ouvir diretamente do testamento que não tem nenhum direito a nada. O advogado olhou para Tiago com uma expressão que era impossível de ler. Como te chamas, jovem?
Tiago Silva Figueira, respondeu o rapaz, e ao dizer o apelido completo pela primeira vez em voz alta, sentiu algo mudar no seu interior. Filho de Carolina Silva e Roberto Figueira. Interessante, o advogado disse, e algo no seu tom fez Guilherme ficar tenso. Tens algum documento que apoie essa afirmação? Tiago abriu a sua mala com mãos trêmulas e tirou uma pasta amarela. Dentro havia cópias de cartas, fotografias e um envelope selado que a sua mãe lhe tinha dito para nunca abrir, apenas entregar aos advogados. O advogado principal pegou nos documentos e começou a revisá-los. A sua expressão permaneceu neutra, mas os seus dois colegas inclinaram-se para ver também, e Tiago notou que trocavam olhares significativos. Estas são cartas de Roberto Figueira, o advogado disse depois de vários minutos, escritas para Carolina Silva. As reconheço porque também redigi documentos para ele durante essa época. Podem ser falsificadas, Guilherme protestou, mas a sua voz soava desesperada. A caligrafia é inconfundível, o advogado respondeu friamente. E estas fotografias são definitivamente de Roberto. Nunca o tinha visto tão feliz. Nas fotos, um homem bonito de 30 anos abraçava uma mulher linda de cabelo escuro. Noutra beijava a sua barriga proeminente. Numa terceira segurava um bebê com expressão de espanto absoluto. Essas fotos não provam nada, Guilherme disse. Mas todos podiam ouvir o pânico na sua voz. Não, o advogado concordou. Mas isto sim, abriu o envelope selado que Tiago tinha entregue. Dentro havia um único documento. Quando o advogado o leu, o seu rosto finalmente mostrou emoção. Surpresa genuína. É uma certidão de nascimento. Tiago Silva Figueira, nascido a 15 de março, há 11 anos. Pai, Roberto Figueira. Mãe, Carolina Silva. Isso é impossível, Guilherme gritou, pondo-se de pé tão rápido que a sua cadeira caiu para trás. Roberto nunca assinou nenhuma certidão de nascimento. Eu sei porque eu estava com ele o tempo todo. Precisamente por isso ele o fez em segredo. O advogado respondeu, tirando outro documento do seu próprio portfólio, e precisamente por isso deixou instruções muito específicas no seu testamento sobre o que fazer se este rapaz alguma vez aparecesse. O silêncio na sala era tão denso que se podia cortar com uma faca. Todos os executivos olhavam entre Guilherme e Tiago tentando processar o que estava a acontecer. Que instruções? Guilherme perguntou com voz que mal era um sussurro. O advogado olhou diretamente para Tiago com uma expressão que poderia ter sido respeito. Roberto Figueira deixou um testamento principal e um testamento secundário. O principal é lido apenas se não aparecer nenhum herdeiro direto. O secundário é lido se, fez uma pausa dramática, se o seu filho Tiago Silva Figueira se apresentar com a documentação adequada antes do primeiro aniversário da sua morte. E que data é hoje? Um dos executivos perguntou com voz trêmula. O advogado olhou para o seu relógio. Hoje é 15 de março, 11 anos exatos desde o nascimento de Tiago e 364 dias desde a morte de Roberto Figueira. O rapaz tinha chegado com um dia de margem. Guilherme desabou na sua cadeira, a cor esvaindo-se do seu rosto. Não pode ser. Senhores, o advogado principal pôs-se de pé solenemente. Permitam-me ler o testamento secundário de Roberto Figueira, escrito há 11 anos e guardado neste escritório sob estrito segredo até este momento. Abriu o envelope vermelho lacrado, quebrando o selo de cera com as iniciais RF. E quando começou a ler, o mundo de Guilherme Amaral começou a desmoronar-se. Mas para Tiago, um mundo completamente novo estava prestes a abrir-se. E a verdade sobre o seu pai, sobre a sua família e sobre por que a sua mãe tinha guardado o segredo durante tanto tempo, estava prestes a revelar-se de formas que nenhum deles podia imaginar. O silêncio na sala de conferências era tão absoluto que Tiago podia ouvir o seu próprio coração a bater como um tambor de guerra. O doutor, João Torres, segurava o testamento com mãos firmes, os seus óculos refletindo a luz dos candelabros de cristal. Guilherme Amaral estava pálido como um fantasma, agarrando-se à beira da mesa de mogno com os nós dos dedos brancos. Antes de ler o testamento, o doutor Torres falou com solenidade. Preciso estabelecer o contexto legal. Roberto Figueira veio ao meu escritório há 11 anos, 2 dias depois do nascimento do seu filho Tiago. Estava emocionalmente devastado.
Fez uma pausa olhando diretamente para Tiago com olhos que guardavam segredos antigos. Disse-me que acabara de cometer o maior erro da sua vida, que tinha escolhido o dinheiro e a reputação sobre o amor verdadeiro e que precisava garantir que, se algo lhe acontecesse, o seu filho estaria protegido. Mentiras! Guilherme explodiu, batendo na mesa. O meu irmão jamais teria dito isso. Eu conhecia-o melhor do que ninguém. De verdade, o Dr. Torres arqueou uma sobrancelha. Sabias que Roberto chorava a cada 15 de março? Que guardava uma fotografia de Carolina e do bebê num cofre secreto do seu escritório? Que doava dinheiro anonimamente para uma conta bancária em nome de Carolina todos os meses durante 11 anos? Cada revelação era como uma bofetada. Guilherme abria e fechava a boca como um peixe fora de água, incapaz de articular uma resposta. Tiago sentiu lágrimas a queimarem os seus olhos. O seu pai sim o tinha amado. Todo este tempo, enquanto a sua mãe trabalhava 3 empregos para os manter à tona, o seu pai tinha estado a enviar dinheiro. Mas então, por que ela nunca o usou? Por que viveram na pobreza? A mãe nunca tocou nesse dinheiro. Tiago sussurrou mais para si mesmo do que para os outros. Guardava-o. Dizia que era a minha herança, o meu futuro. O doutor Torres assentiu com compreensão. Carolina Silva era uma mulher de princípios extraordinários. Rejeitou o dinheiro de Roberto quando ele lhe ofereceu para ir embora. Rejeitou processá-lo quando tinha direito e rejeitou usar os depósitos mensais. Tudo porque amava Roberto o suficiente para não destruir a sua vida pública. Então, por que este circo agora? Um dos executivos perguntou do fundo da sala. Se ela era tão nobre, por que enviar o rapaz agora? Porque ela morreu. Tiago respondeu, a sua voz a quebrar-se. E antes de morrer fez-me prometer que viria aqui, que reclamaria o que era meu por direito. As memórias atingiram-no como um tsunami. A sua mãe, naquela cama de hospital, tão magra que parecia transparente, agarrando a sua mão com uma força que não deveria ter. Tiago tinha sussurrado com lábios rachados. Há algo que precisa saber sobre o teu pai. Já sei que está morto, mãe. Tiago tinha respondido, tentando conter as lágrimas. Leste o jornal na semana passada. Ele amava-te. Carolina continuou como se não o tivesse ouvido. Sei que nunca o conheceste. Sei que vivemos com pouco, mas preciso que entendas. O teu pai amava-te com cada fibra do seu ser. Então, por que nunca veio? A pergunta que tinha torturado Tiago durante anos finalmente escapou. Por que nos deixou sozinhos? Porque eu lhe pedi. Carolina tinha fechado os olhos, lágrimas escapando pelos cantos. Quando fiquei grávida, a família de Roberto ofereceu-me dinheiro para abortar. Muito dinheiro. Quando me recusei, ofereceram mais dinheiro para eu ir embora da cidade e nunca mais voltar. O que fizeste? Peguei no dinheiro para ir embora, mas fiquei na cidade. Um sorriso triste tinha cruzado o seu rosto. Enganei-os. Usei o dinheiro para o hospital quando nasceste, para o apartamento onde cresceste. Mas quando Roberto descobriu que eu tinha ficado, veio ver-me. A voz de Carolina tinha se tornado quase inaudível. E quando te viu pela primeira vez, Tiago chorou. Chorou como nunca tinha visto um homem chorar. Carregou-te nos braços e disse-te que eras a coisa mais linda que tinha visto na vida. E então, o que aconteceu? Disse-lhe para ir embora. Carolina tinha aberto os olhos olhando para o seu filho com intensidade febril. Disse-lhe que a sua família nunca te aceitaria, que passarias a vida a ser o filho bastardo. A vergonha. Disse-lhe que preferia criar-te sozinha com dignidade do que vê-lo dividido entre 2 mundos. E ele simplesmente aceitou? Não. Carolina tinha sorrido com tristeza. Lutou, chorou, implorou, mas finalmente entendeu que eu tinha razão. A sua família, especialmente o seu irmão Guilherme, teriam tornado a tua vida miserável. Então fizemos um pacto. Que pacto? Que ele te reconheceria legalmente em segredo, que estabeleceria um testamento protegendo-te e que quando ele morresse, se eu ainda estivesse viva, viria contigo reclamar a tua herança. Mas se eu morresse primeiro, viria sozinho. Tiago tinha completado a frase. Exato. Carolina tinha apertado a sua mão com a pouca força que lhe restava. E agora esse momento chegou, meu amor. Roberto morreu há 11 meses. Eu estou a morrer agora. E tu vais reclamar o que é teu. Não pelo dinheiro, mas porque é o teu direito, porque és o filho dele.
porque merece saber que foste amado. Essas tinham sido quase as suas últimas palavras. Horas depois, Carolina Silva tinha fechado os olhos pela última vez, morrendo em paz, sabendo que o seu filho teria um futuro. Tiago. A voz do doutor Torres trouxe-o de volta ao presente. Estás bem? O rapaz apercebeu-se de que as lágrimas corriam livremente pelo seu rosto, não as lágrimas silenciosas de antes, mas soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo. 11 anos de ausência paterna, 3 dias de luto pela sua mãe e o peso de estar completamente sozinho no mundo finalmente o quebraram. Eu só queria ter um pai, soluçou, a sua voz a partir-se em pedaços. Só queria que me abraçasse uma vez, que me dissesse que me amava, que viesse aos meus aniversários, ou me ensinasse a andar de bicicleta ou... Não conseguiu continuar. Cobriu o rosto com as mãos, os seus ombros a tremer com a força do seu choro. A mala da sua mãe caiu ao chão com um baque surdo, espalhando fotografias e cartas pelo mármore. O silêncio na sala tornou-se diferente. Já não era tenso ou expectante. Era o silêncio desconfortável de adultos a presenciar a dor pura de uma criança, sentindo a culpa coletiva de uma sociedade que valoriza o dinheiro sobre o amor. Uma das executivas, uma mulher de 40 anos com rosto maternal, levantou-se e caminhou em direção a Tiago. Sem dizer palavra, abraçou-o. O rapaz agarrou-se a ela como um náufrago a um salva-vidas, chorando no ombro de uma completa estranha, porque não tinha mais ninguém. Sinto muito, sussurrava entre soluços. Sinto muito mesmo. Tu não tens que te desculpar por nada, querido. A mulher acariciava o seu cabelo. Nada disto é culpa tua. Guilherme observava a cena com uma expressão impossível de ler. Por um momento, apenas um momento, algo que poderia ter sido vergonha, cruzou o seu rosto, mas desapareceu tão rápido quanto chegou. Podemos continuar com isto? Perguntou com voz que tentava soar autoritária, mas saía oca. O rapaz já fez o seu espetáculo. Guilherme, pelo amor de Deus. Outro executivo o repreendeu. Deixa-o chorar. Perdeu a mãe há 3 dias e supostamente perdeu um pai que nem sequer conheceu. Guilherme respondeu com sarcasmo que soava cada vez mais desesperado. Perdoe-me se não acho isto tão comovente. Então, deixa-me ler o testamento, o Dr. Torres interveio com voz fria, para que possamos acabar com o teu sofrimento o mais rapidamente possível. Tiago separou-se da mulher amável, limpando as lágrimas com as mangas sujas da sua camisa. Estou bem, mentiu. Podem continuar. O Dr. Torres levantou o documento e começou a ler com voz clara e profissional. Eu, Roberto Figueira Mendes, em pleno uso das minhas faculdades mentais, declaro este testamento secundário válido unicamente se o meu filho Tiago Silva Figueira se apresentar com documentação probatória antes do 1º aniversário da minha morte. Fez uma pausa para deixar que as palavras ressoassem. Primeiro, reconheço publicamente que Tiago é o meu filho biológico, nascido da minha relação com Carolina Silva. Peço perdão por não o ter reconhecido publicamente em vida e peço perdão a Carolina por a ter obrigado a criar sozinha o nosso filho. Guilherme soltou um som que era metade riso, metade soluço. Isto é um pesadelo. Segundo, o Dr. Torres continuou implacavelmente. Lego a Tiago Silva Figueira 60% de todas as minhas propriedades, negócios, contas bancárias e investimentos. Isto inclui a casa de família, a empresa Figueira Indústrias e todas as subsidiárias. 60%? Guilherme explodiu, pondo-se de pé tão violentamente que a sua cadeira tombou. Isso é impossível. A empresa é minha. Eu a construí junto com ele. Se me permites terminar, o Dr. Torres olhou-o com frieza. Sabias que Roberto te deixou os restantes 40% juntamente com uma posição garantida como vice-presidente vitalício com salário de 5 milhões de euros anuais? Não quero ser vice-presidente. Guilherme cuspiu com veneno. Quero o que é meu por direito. Eu sou o irmão dele e eu sou o filho dele. Tiago falou com voz pequena, mas firme. E ele escolheu-me. As palavras caíram como uma sentença final. Guilherme desabou na sua cadeira, o rosto enterrado nas mãos. Pela primeira vez desde que Tiago o conheceu, o homem poderoso parecia completamente derrotado. Há mais, o Dr. Torres continuou. Roberto estabeleceu um fundo fiduciário de 20 milhões de euros para a educação de Tiago,
administrado por este escritório até que ele complete 21 anos. Também estabeleceu que Tiago deve viver na casa de família e que Guilherme Amaral tem a opção de ficar ou ir embora. Opção. Guilherme levantou a vista, olhos vermelhos mas furiosos. Viver na minha própria casa é agora uma opção? Tecnicamente já não é a sua casa. Um dos outros advogados esclareceu. É a casa de Tiago. Mas Roberto esperava que pudessem conviver. A gargalhada que escapou de Guilherme era pura amargura. Conviver com o bastardo que me roubou a minha herança? Eu não roubei nada, Tiago disse com voz trêmula. Eu nem sequer sabia que existia uma herança até há 3 dias. Claro que não. Guilherme levantou-se lentamente, olhando para Tiago com uma expressão que misturava ódio e algo mais complexo. Tu és apenas uma criança. Uma criança que foi usada como arma pela sua mãe morta para se vingar da família que a rejeitou. A minha mãe não se vingou de ninguém, Tiago gritou. Ela protegeu-os. Ela podia ter processado, podia ter ido aos jornais, podia ter destruído a reputação do meu pai, mas não o fez porque o amava. E o que ela tirou desse amor? Guilherme perguntou cruelmente. Pobreza, solidão, uma morte prematura por não poder pagar o tratamento médico adequado. O golpe foi direto e devastador. Tiago cambaleou como se tivesse recebido um soco físico, porque Guilherme tinha razão. Se a sua mãe tivesse pegado no dinheiro, se tivesse processado, se tivesse usado os depósitos mensais, teria podido pagar o tratamento que precisava. Teria podido viver. Tiago não conseguiu formar palavras. Guilherme, chega. O Dr. Torres interveio com autoridade. Estás a falar assim com uma criança de 11 anos que perdeu a mãe há 3 dias. Estou a falar assim com a criança que acabou de me roubar tudo pelo que trabalhei durante 30 anos. Guilherme respondeu, mas a sua voz tinha perdido força. Parecia cansado, velho, derrotado. Caminhou em direção à porta, mas parou no limiar. Sem se virar, disse, tens até amanhã para te mudares para a casa. Depois disso, mudarei as fechaduras e chamarei a polícia se tentares entrar sem os meus advogados presentes. Guilherme, a casa legalmente pertence a Tiago. O Dr. Torres lembrou-o. Importa-me 1 cêntimo o que diga legalmente. Guilherme respondeu. Esse rapaz pode ter os papéis, pode ter o dinheiro, pode ter tudo, mas não vai ter-me a mim. Não vou ficar a ver como um bastardo de 11 anos destrói tudo o que o meu irmão e eu construímos. Ninguém está a destruir nada. Outro dos executivos tentou raciocinar. De facto, com Tiago como acionista maioritário e tu como vice-presidente, a empresa poderia. A empresa vai colapsar. Guilherme o interrompeu. Sem mim, sem a minha experiência, sem os meus contactos, vão falir em 6 meses. E quando isso acontecer, quando este rapaz perder tudo porque não tem ideia de como gerir um negócio, não venham chorar comigo. Saiu da sala fechando a porta com tanta força que os quadros nas paredes tremeram. O silêncio que deixou era pesado e profundamente desconfortável. Tiago sentou-se lentamente numa cadeira sentindo o peso de 200 milhões de euros. Uma empresa que não entendia e uma casa que nunca tinha visto caindo sobre os seus ombros de 11 anos. O que vou fazer? Sussurrou olhando para o Dr. Torres com olhos suplicantes. Eu não sei nada de negócios. Nem sequer terminei a primária porque tinha que ajudar a minha mãe. O Dr. Torres sentou-se ao seu lado, a sua expressão profissional suavizando-se. Por isso o teu pai estabeleceu o fundo educativo. Vais terminar a escola, vais para a universidade se quiseres, e entretanto, nós administraremos a empresa em teu nome. E a casa é tua. Podes viver lá, vender, lá, alugar, lá, o que quiseres. Só. A voz de Tiago quebrou-se outra vez. Vou viver sozinho numa casa gigante onde nunca estive. A pergunta expôs a realidade brutal da sua situação. Sim, era milionário. Sim, tinha ganho a herança, mas continuava a ser uma criança de 11 anos que acabara de perder a sua única família, enfrentando um futuro assustador com recursos que não sabia usar. A mulher que o tinha abraçado antes aproximou-se novamente. Eu posso ajudar-te, ofereceu. Chamo-me Patrícia Almeida. Sou a diretora de recursos humanos da empresa. Posso ficar na casa contigo nas primeiras semanas, ajudar-te a adaptar-te. Por que faria isso? Tiago perguntou com desconfiança nascida de anos de decepções.
Porque Roberto era um bom homem que cometeu erros. Patrícia respondeu honestamente. E porque tu és um rapaz valente que merece uma oportunidade. E porque, hesitou, porque eu também perdi a minha mãe quando tinha a tua idade. Sei o que se sente estar sozinho. Tiago olhou-a nos olhos e viu sinceridade genuína. Assentiu lentamente. O Dr. Torres levantou-se juntando os documentos. Então está decidido. Tiago Silva Figueira é oficialmente reconhecido como filho e herdeiro principal de Roberto Figueira. A transferência de propriedades começará imediatamente. Enquanto os executivos começavam a sair, murmurando entre eles sobre as implicações legais e empresariais, Tiago ficou sentado olhando as fotografias derramadas no chão. Uma em particular chamou a sua atenção. Era do seu pai, jovem e feliz, segurando um bebê com expressão de espanto absoluto. No verso, com a letra de Roberto, dizia: Tiago, meu filho, o dia mais feliz da minha vida, amo-te mais do que as palavras podem expressar. Perdoa-me por não ter sido corajoso o suficiente para lutar por ti, pai. Tiago apertou a fotografia contra o peito e chorou novamente. Mas desta vez não eram apenas lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, de validação, de saber finalmente e sem dúvida que tinha sido amado. O seu pai não tinha sido perfeito, tinha sido cobarde, tinha priorizado a aparência sobre o amor, tinha permitido que o medo da sua família o separasse do seu filho, mas tinha o amado, e isso tinha que ser suficiente, porque era tudo o que Tiago tinha. A mansão Figueira erguia-se como um palácio de conto de fadas sombrio no final de uma avenida ladeada de árvores centenárias. 3 andares de arquitetura senhorial portuguesa com colunas brancas, varandas de ferro forjado e jardins que pareciam tirados de uma revista. Tiago olhava-a do banco de trás do carro do Dr. Torres, sentindo o estômago a revolver-se de nervos. É muito grande, sussurrou apertando a sua mala velha contra o peito como um escudo protetor. Patrícia, sentada ao seu lado, deu-lhe um aperto gentil no ombro. Eu sei, é intimidante, mas é a tua casa agora, Tiago. Vais habituar-te. A minha mãe esteve aqui alguma vez? Perguntou com voz pequena. O Dr. Torres ao volante trocou um olhar com Patrícia através do espelho retrovisor. Sim, respondeu depois de uma pausa. Quando estava grávida de ti, Roberto trouxe-a em segredo uma noite. Mostrou-lhe o quarto que tinha preparado para ti. Estava cheio de brinquedos, um berço importado de Itália, móveis com estrelas brilhantes. E o que aconteceu com tudo isso? Guilherme deitou tudo fora no dia seguinte à partida de Carolina. Patrícia respondeu com amargura. Disse que era evidência da fraqueza temporária de Roberto. Tiago não disse nada, mas as suas mãos apertaram a mala com mais força. Cada nova informação sobre Guilherme o fazia parecer mais cruel, mais calculista. O carro parou em frente à entrada principal, onde uma mulher mais velha de aproximadamente 60 anos esperava com as mãos cruzadas. Vestia um uniforme de governanta impecável, e o seu rosto mostrava uma mistura de curiosidade e algo que poderia ter sido compaixão. Ela é a Beatriz, o Dr. Torres explicou enquanto desciam. Trabalha nesta casa há 30 anos. Conhecia o teu pai desde que era jovem. Beatriz desceu os degraus lentamente, estudando Tiago com olhos penetrantes. Quando esteve suficientemente perto, a sua mão elevou-se em direção ao rosto do rapaz, parando pouco antes de o tocar. Tem os olhos dele, disse com voz quebrada pela emoção. Exatamente, os mesmos olhos azuis que Roberto tinha quando era criança. A senhora conhecia o meu pai? Tiago perguntou esperançoso. Vi-o crescer. Beatriz respondeu, deixando que a sua mão finalmente acariciasse a bochecha do rapaz. Era um bom rapaz antes que o dinheiro e Guilherme o mudassem. Tinha um coração enorme. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. E quando te viu pela primeira vez, Tiago voltou a ser aquele rapaz de bom coração. Veio ter comigo naquela noite chorando de felicidade. E disse-me, Beatriz, tenho um filho lindo. As lágrimas de Tiago regressaram, mas estas eram diferentes, não de dor, mas de conexão com um pai que nunca conheceu. Posso ver a casa? Perguntou timidamente. É a tua casa, Beatriz sorriu calorosamente. Podes ir onde quiseres. A entrada principal era tão impressionante que Tiago teve de parar para processar tudo. Um candelabro de cristal gigante pendia do teto de pé, direito duplo,
Uma escadaria de mármore com corrimão de mogno subia majestosamente ao segundo andar e pinturas que provavelmente valiam fortunas decoravam as paredes. A sala está à direita. Beatriz começou o tour. A sala de jantar à esquerda. A cozinha, o meu domínio, está ao fundo. Em cima estão os quartos. Caminharam pela casa como num museu. Cada quarto era mais luxuoso que o anterior. Móveis antigos, tapetes persas, tecnologia de ponta misturada com antiguidades. Tudo imaculado, tudo perfeito, tudo completamente impessoal. Onde está o Sr. Guilherme? Patrícia perguntou com cautela. Encerrou-se no seu quarto desde que chegou esta tarde. Beatriz respondeu com um tom desaprovador. Não saiu, não comeu, não respondeu quando bati à porta. Deixa-o, o doutor. Torres disse firmemente. Já terá de sair. Eventualmente, subiram ao segundo andar, onde um corredor longo levava a vários quartos. Beatriz parou em frente a uma porta de madeira talhada com desenhos de estrelas e luas. Este era o quarto que Roberto preparou para ti, disse suavemente. Nunca deixou que ninguém o usasse. Dizia que algum dia o irias precisar. Abriu a porta lentamente e Tiago entrou num mundo que tinha sido criado para ele 11 anos antes e preservado como uma cápsula do tempo. As paredes estavam pintadas de azul céu com nuvens brancas. Havia prateleiras cheias de livros infantis, uma cama pequena com dossel de estrelas e num canto coberta com um lençol, uma forma que Tiago reconheceu imediatamente. Correu para ela e tirou o lençol com mãos trêmulas. Era uma bicicleta vermelha brilhante, do tamanho perfeito para uma criança de 5 ou 6 anos. Tinha rodas de treino e um cesto à frente. O teu pai comprou-a para o teu 5º aniversário. Beatriz explicou com voz emocionada. Disse que ia ensinar-te a andar de bicicleta, que passariam as tardes no parque juntos. Mas nunca aconteceu. Tiago completou, acariciando o guiador como se fosse algo sagrado. Há mais alguma coisa? Beatriz aproximou-se de um armário e tirou uma caixa de sapatos velha. Roberto guardava isto aqui. Fez-me prometer que se alguma vez viesses, tu daria. Tiago abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia dezenas de envelopes, cada um marcado com uma data. Aniversário número 1, aniversário número 2 e assim sucessivamente até ao aniversário número 11. Ele escrevia-te todos os anos, Beatriz explicou. No teu aniversário, encerrava-se no seu escritório e escrevia-te uma carta. Nunca as enviou porque a tua mãe lhe pediu para não ter contato, mas as guardou para ti. Com dedos trêmulos, Tiago abriu a carta marcada aniversário número 11, a mais recente, escrita apenas meses antes de Roberto morrer. Meu querido Tiago, hoje fazes 11 anos, e eu não estou aqui para te abraçar. É o 11º aniversário que perco e cada um dói mais que o anterior. Pergunto-me constantemente, como és? És alto ou baixo? Gostas da escola? Tens amigos? O que te faz rir? O que te faz chorar? Todas estas perguntas que um pai deveria saber e eu não tenho respostas. Cometi muitos erros na minha vida, Tiago. Construí um império de negócios, mas destruí a minha oportunidade de ter uma família real. Deixei que o meu irmão Guilherme me convencesse de que a reputação era mais importante que o amor. Deixei que o medo me controlasse. Se estás a ler isto, significa que morri, e embora essa ideia me aterrorize, há um lado positivo. Finalmente estarás a receber o que sempre deverias ter. Uma vida digna, educação, oportunidades, tudo o que a tua mãe e tu mereciam, mas que eu fui demasiado cobarde para dar. Quero que saibas algo importante. Cada decisão difícil que tomas na vida tem um custo. Eu escolhi o dinheiro sobre o amor e o custo foi não te conhecer. Não posso mudar isso, mas posso assegurar-me de que tenhas um futuro. Perdoa-me, filho, e por favor não sejas como eu. Sê valente, escolhe o amor, escolhe a felicidade, escolhe a vida que eu não tive a coragem de viver. Amo-te mais do que estas palavras podem expressar. O teu pai, Roberto. Tiago não conseguiu terminar de ler em voz alta. As lágrimas cegavam-no completamente. Deixou-se cair no chão do quarto, agarrando a carta contra o peito, soluçando com uma intensidade que sacudia todo o seu corpo pequeno. Patrícia ajoelhou-se ao seu lado imediatamente, abraçando-o enquanto chorava. Beatriz cobriu a boca com as mãos, as suas próprias lágrimas correndo livremente. Até o Dr. Torres, sempre tão profissional,
Teve de limpar discretamente os olhos. 11 anos. Tiago chorava. 11 cartas. 11 aniversários onde pensou em mim. Por quê? Por que não veio simplesmente? Por que escolheu isto em vez de estar comigo? Porque era fraco. Uma voz fria falou da porta. Todos se viraram bruscamente. Guilherme estava parado no limiar com um aspecto terrível, olhos vermelhos e inchados, cabelo despenteado, camisa amarrotada. Parecia ter envelhecido 10 anos numa tarde. O meu irmão era brilhante para os negócios, mas patético para a vida. Continuou com voz amarga. Deixou que uma mulher o manipulasse emocionalmente. Deixou que um bebé o convertesse num sentimental fraco. Saia daqui, Patrícia disse com voz de aço, pondo-se protetoramente em frente a Tiago. Não tenho direito de estar nesta sala. Tenho todo o direito. Guilherme respondeu, mas a sua voz carecia de convicção. Continuo a viver nesta casa, pelo menos até encontrar outro lugar. Então encontre outro lugar esta noite. O Dr. Torres interveio. Não vou permitir que torture esta criança com a sua amargura. Torturá-lo? Guilherme soltou uma gargalhada oca. Eu não o estou a torturar. A vida está a torturá-lo. Achas que ele vai ser feliz aqui? Uma criança de 11 anos a viver sozinha numa mansão gigante, sendo o presidente de uma empresa que não entende, rodeado de gente que só o vê como uma fonte de dinheiro? Eu não o vejo assim. Beatriz disse com indignação. Tu és a exceção, Guilherme respondeu. Mas os outros, os executivos, os sócios, os empregados, todos se estão a perguntar como podem manipular este rapaz para o seu próprio benefício. Aproximou-se lentamente de Tiago, que recuou instintivamente. Guilherme parou. Algo que poderia ter sido dor cruzando o seu rosto. Não te vou fazer mal, disse em voz baixa. Ao contrário do que pensas. Não sou um monstro. Chamou-me bastardo. Tiago respondeu com voz trêmula. Disse que a minha mãe era uma mentirosa. Sim, fiz isso, Guilherme admitiu. E pela primeira vez soava genuinamente arrependido e estava errado. A tua mãe não era uma mentirosa. Era a melhor pessoa do que eu jamais serei. Sentou-se pesadamente na beira da cama pequena, de repente parecendo extremamente cansado. Sabes por que odiava tanto a tua mãe? Perguntou olhando para o vazio. Porque quando Roberto a conheceu, mudou. Tornou-se amável, generoso, sonhador. Tudo o que eu tinha trabalhado para eliminar dele. Eliminar? Patrícia perguntou com horror. Por que quereria eliminar essas qualidades? Porque os homens amáveis não constroem impérios. Guilherme respondeu com amargura. Os homens generosos não ganham negociações. Os homens sonhadores não esmagam a concorrência. Eu converti Roberto num tubarão dos negócios. E então apareceu Carolina e o converteu de novo num humano. Isso não é algo mau, Beatriz disse suavemente. Para os negócios era. Guilherme olhou-a. Depois que Carolina foi embora, Roberto nunca mais foi o mesmo. Era bem-sucedido. Sim, ganhávamos dinheiro, sim, mas tinha perdido o fogo e eu culpava a ela. Odiá-la por lhe ter mostrado o que poderia ter sido. Olhou diretamente para Tiago e odiava-te por seres a prova viva da sua fraqueza. Porque cada vez que Roberto te mencionava, cada vez que olhava para a tua foto em segredo, cada vez que escrevia essas cartas patéticas, eu via que escolher o dinheiro sobre vocês o estava a matar por dentro. Então por que não deixou que nos visse? Tiago perguntou, lágrimas frescas correndo pelo seu rosto. Porque eu o chantageava emocionalmente cada vez que tentava, Guilherme admitiu, a sua voz a quebrar-se. Dizia-lhe que arruinaria o nome da família, que os sócios iriam embora, que a empresa colapsaria. Meti-lhe tanto medo na cabeça que ele se paralisou. O Senhor destruiu a vida dele. Patrícia disse com raiva contida. Destruí a dele. A de Carolina, a deste rapaz e a minha própria. Guilherme respondeu cobrindo o rosto com as mãos. Porque agora estou aqui prestes a perder tudo. E apercebo-me de que 30 anos de sucesso empresarial não valem nada se morreres sozinho e odiado. Levantou-se abruptamente caminhando em direção à porta, mas parou uma última vez. Tiago, disse sem se virar. Não sei se alguma vez poderás perdoar-me. Provavelmente não deveria pedir, mas quero que saibas que o teu pai te amava cada dia da tua vida. E o único monstro nesta história não era ele, era eu. Senhor Amaral, Tiago falou com voz trêmula. Por que me está a dizer tudo isto? Guilherme finalmente virou-se, e Tiago viu algo nos seus olhos que não tinha visto antes.
vulnerabilidade genuína, porque tenho 60 anos e nenhuma família, nenhum filho, nenhum neto, ninguém que sinta a minha falta quando morrer. E tu tens 11 anos e toda uma vida pela frente. E talvez se entenderes os erros que cometemos o teu pai e eu, não os repetirás. Vai-se embora da casa? Tiago perguntou em voz baixa. Sim, amanhã procurarei um apartamento. Esta casa é tua. Sempre deveria ter sido. Espere, Tiago disse impulsivamente. E se não for embora? Todos na sala se viraram para olhá-lo em choque. Patrícia especialmente parecia horrorizada. Tiago, não tens que fazer isto, disse rapidamente. Depois de como te tratou, eu sei, Tiago interrompeu. Mas a minha mãe sempre dizia que a família era mais importante que o orgulho. E tecnicamente ele é o meu tio, a minha única família. Sou o tio que arruinou a vida dos teus pais, Guilherme disse com voz áspera. Sim, Tiago assentiu. Mas também é o tio que acabou de admitir que estava errado, e o meu pai escreveu que eu devia ser valente, que devia escolher o amor sobre o medo. Caminhou em direção a Guilherme, a sua mala velha ainda numa mão, a carta do seu pai na outra. Não o perdoo ainda, disse honestamente, e não sei se algum dia poderei, mas talvez pudéssemos tentar ser família, a família quebrada e complicada que somos. Guilherme olhou com uma expressão que misturava assombro, vergonha e algo que poderia ter sido esperança. Por que farias isso? Sussurrou. Porque estou sozinho, Tiago respondeu com voz quebrada. E o senhor está sozinho e talvez duas pessoas sozinhas possam ser menos sozinhas juntas. Por um momento, ninguém se moveu. Então, lentamente Guilherme estendeu a sua mão para Tiago, não para apertá-la, mas para a pôr suavemente no seu ombro. Não mereço a tua bondade, disse com voz embargada pela emoção. Provavelmente não, Tiago concordou. Mas a minha mãe ensinou-me que a bondade não é algo que as pessoas merecem, é algo que escolhes dar. Beatriz soluçou abertamente, cobrindo a boca com ambas as mãos. Patrícia limpou as lágrimas discretamente. O doutor Torres olhava a cena com expressão de assombro absoluto. Um rapaz de 11 anos acabara de dar uma lição de humanidade a um homem de 60. E naquela sala cheia de brinquedos que nunca foram usados e cartas que nunca foram enviadas, duas pessoas destroçadas começaram o caminho impossível para algo que poderia eventualmente assemelhar-se ao perdão. Não seria fácil. Haveria discussões, ressentimentos, momentos em que Tiago odiaria Guilherme e momentos em que Guilherme se odiaria a si mesmo. Mas pela primeira vez em 11 anos, a mansão Figueira voltava a ser um lar quebrado, complicado e cheio de fantasmas. Mas um lar afinal. Os primeiros raios de sol entravam pelas janelas da sala de jantar principal, iluminando uma cena que há uma semana teria parecido impossível. Tiago e Guilherme a tomar o pequeno almoço juntos num silêncio desconfortável. Tinham passado 5 dias desde aquela noite no quarto das cartas. 5 dias de convivência tensa, de refeições silenciosas, de olhares furtivos e conversas que morriam antes de começar. Guilherme tinha tentado ir embora 2 vezes, arrumando as suas malas com expressão derrotada, mas cada vez Tiago o detinha com um simples fique, por favor, e o homem mais velho não conseguia dizer que não. Beatriz servia o pequeno almoço com expressão maternal, observando seus 2 rapazes partidos a tentar encontrar algo para dizer. Tiago empurrava os ovos mexidos pelo seu prato sem realmente comer, enquanto Guilherme fingia ler o jornal financeiro. Embora os seus olhos não seguissem as linhas, a empresa precisa de decisões, Guilherme, disse finalmente, quebrando o silêncio de 20 minutos. Os contratos com fornecedores vencem esta semana. Os executivos estão à espera de instruções. O senhor sabe mais do que eu sobre isso. Tiago respondeu em voz baixa. Eu nem sequer sei o que a empresa faz exatamente. Importação e exportação de maquinaria industrial. Guilherme explicou largando o jornal. O teu pai construiu ligações com fabricantes alemães, japoneses, americanos. Somos a ponte entre eles e as indústrias portuguesas. Parece complicado. Guilherme assentiu. E agora mesmo esses fabricantes estão nervosos. Ouviram que o dono morreu e que uma criança de 11 anos herdou a empresa. Alguns estão a considerar procurar outros distribuidores. Tiago sentiu o peso de 200 milhões de euros a pressionar os seus ombros outra vez. O que devo fazer? Tecnicamente nada,
Guilherme tomou o seu café com mãos que tremiam ligeiramente. O fundo fiduciário diz que os advogados administram até que completes 21 anos. Mas os advogados não entendem de negócios como eu. Se queres que a empresa sobreviva, precisas. Parou como se as palavras lhe custassem fisicamente. Preciso de quê? Tiago pressionou. Precisas de confiar em mim, Guilherme disse finalmente, olhando-o nos olhos. Precisas de me deixar continuar a gerir as operações diárias, tomando decisões, mantendo as relações com clientes. E sei que não tenho nenhum direito de te pedir isso depois de tudo o que fiz. Tiago estudou o rosto do seu tio. Havia algo diferente nele nestes últimos dias. As linhas de arrogância tinham se suavizado, substituídas por algo que parecia cansaço genuíno e talvez, só talvez, arrependimento real. O senhor quer continuar a trabalhar na empresa? Perguntou. Trabalhei 30 anos a construir, lá junto com o teu pai. Guilherme respondeu. É a única coisa que sei fazer. E francamente é a única coisa que me resta. Então faça, Tiago decidiu. Gira a empresa, tome as decisões. Eu confio no senhor. As últimas palavras saíram com dificuldade, porque não estava seguro de que fossem completamente verdade. Mas viu algo nos olhos de Guilherme que não tinha visto antes. Humildade genuína. Não te vou desiludir, Guilherme disse com voz rouca. Prometo-te. Foi interrompido pela campainha da porta. Beatriz foi abrir e regressou com expressão preocupada, seguida por um homem de uns 40 anos vestido com fato caro, mas de mau gosto, com anéis de ouro em cada dedo e um sorriso que não chegava aos seus olhos. Guilherme Amaral, o homem falou com voz que resumia falsa cordialidade. Que gosto em vê-lo. E este deve ser o famoso herdeiro. Guilherme pôs-se de pé tão rápido que a sua cadeira quase tombou. André Macedo, o que está a fazer na minha casa? Tecnicamente não é a sua casa. André respondeu olhando em redor com apreciação calculista. É do rapaz. E vim fazer-lhe uma proposta de negócios. O rapaz tem 11 anos. Guilherme disse com voz perigosa. Não faz negócios contigo nem com ninguém. Vamos, Guilherme. André sentou-se sem ser convidado, servindo café da jarra como se fosse sua casa. Nós os dois sabemos que este rapaz não pode gerir a Figueira Indústrias. É só questão de tempo antes que tudo colapse. A empresa está perfeitamente bem. Guilherme mentiu e Tiago notou o tique nervoso na sua bochecha que indicava tensão. Ah, sim? André tirou uns documentos da sua pasta. Então, suponho que os alemães não estão a considerar cancelar o contrato de 5 milhões de euros e os japoneses não estão a procurar distribuidores alternativos e o Banco Nacional não está preocupado com os empréstimos que vencem em 3 meses. Cada palavra era como uma facada. Guilherme empalideceu visivelmente, agarrando-se ao encosto da sua cadeira. Como sabes tudo isso? Porque sou o teu concorrente, Guilherme. André sorriu com satisfação. E estive à espera de anos para que a Figueira Indústrias mostrasse fraqueza. A morte de Roberto deu-me a abertura perfeita. Olhou diretamente para Tiago com olhos de tubarão. Por isso estou aqui, rapaz. Quero comprar-te a empresa. 50 milhões de euros. Em dinheiro, hoje mesmo. O número era enorme, mas Tiago lembrava-se que o doutor Torres tinha dito que a empresa valia pelo menos 180 milhões. Isso é menos de 1/3 do que vale. Menos de 1/3 do que valia, André corrigiu. Mas sem Roberto, sem estabilidade, sem confiança dos clientes, vale cada vez menos a cada dia. Em 6 meses não valerá nada. Pega nos 50 milhões agora antes que seja demasiado tarde. Não, Guilherme disse firmemente. Não vamos vender. Não estou a perguntar-te a ti. André nem sequer olhou para ele. Estou a perguntar ao dono legal. Então, rapaz, o que dizes? 50 milhões de euros? Ou ver como a empresa do teu pai se desmorona nas tuas mãos? Tiago sentiu o pânico a subir pela sua garganta. Não sabia nada de negócios. Não entendia de contratos ou empréstimos ou distribuidores, mas sabia reconhecer um predador quando o via. Por que deveria confiar no Senhor? Perguntou, a sua voz mais firme do que se sentia. Porque sou honesto sobre as minhas intenções. André respondeu, não vou fingir que me importo contigo ou com o legado do teu pai. Quero a empresa porque é rentável, mas pelo menos estou a oferecer-te algo. Guilherme aqui só quer usar-te para manter o seu estilo de vida. Isso não é verdade, Guilherme protestou, mas a sua voz carecia de força. Ah, não.
André riu cruelmente. Diga ao rapaz onde tem vivido os últimos 30 anos. Diga-lhe quanto da fortuna de Roberto foi realmente construída por si, versus quanto apenas desfrutou. Diga-lhe por que Roberto lhe deixou apenas 40% e não 50%. Guilherme afundou-se na sua cadeira sem resposta. Senhor Macedo, Tiago falou com voz clara. Preciso pensar na sua oferta. Pode regressar amanhã? Claro. André levantou-se deixando os seus documentos na mesa. Mas cada dia que passa a minha oferta baixa 1 milhão. Amanhã serão 49 milhões. Depois de amanhã, 48. Já entende o padrão. Quando ele se foi, a sala de jantar ficou em silêncio absoluto. Guilherme tinha a cabeça entre as mãos, respirando pesadamente. Tiago olhava os documentos que André tinha deixado sem entender a maioria, mas compreendendo o suficiente. A empresa estava em apuros. É verdade? Perguntou finalmente. Tudo o que ele disse. Sim, Guilherme respondeu sem levantar a vista. Os alemães estão nervosos, os japoneses estão a explorar opções. Os empréstimos vencem em 3 meses, e não estou seguro de que possamos renová-los. Por que não me disse? Porque és uma criança de 11 anos. Guilherme finalmente olhou-o com olhos cansados. Não deverias ter que te preocupar com contratos alemães e empréstimos bancários. Deverias estar na escola, a brincar com amigos, a ser um rapaz normal. Mas não sou um rapaz normal, Tiago disse com amargura. Sou o dono de uma empresa que está a colapsar. Não. Se eu puder evitar isso, Guilherme levantou-se. Algo do fogo antigo regressando aos seus olhos. Dá-me 2 semanas. 2 semanas para arranjar os contratos, acalmar os bancos, estabilizar as relações. Se não conseguir fazê-lo, então considera a oferta de Macedo. E se puder fazê-lo, então o teu pai não terá morrido em vão. E talvez eu possa redimir-me um pouco por todo o dano que causei. Tiago estudou o seu tio. Era um homem quebrado, arrogante, responsável por anos de sofrimento, mas também era um homem que tinha admitido os seus erros, que tinha mostrado vulnerabilidade, que estava a pedir uma oportunidade de fazer as coisas bem. 2 semanas, Tiago concordou, mas com uma condição. Qual? Quero relatórios diários. Quero saber exatamente o que está a fazer, com quem está a falar, que decisões está a tomar. Não mais segredos. Guilherme assentiu lentamente. Feito. Estendeu a sua mão e Tiago a apertou. Não era confiança completa. Não era perdão total, mas era um começo. Os dias seguintes foram um turbilhão. Guilherme trabalhava 18 horas diárias, fazendo chamadas para a Alemanha, Japão, Estados Unidos. Tiago observava-o da porta do escritório, vendo um homem transformado pelo propósito. Os alemães querem garantias. Guilherme explicava todas as noites durante o jantar. Disse-lhes que o teu pai deixou um fundo fiduciário específico para honrar todos os contratos. Isso acalmou-os um pouco. E os japoneses, mais difíceis, querem reunir-se pessoalmente com o novo dono. Disse-lhes que estavas a estudar o negócio, mas que estarias disponível em 2 semanas. Mas eu não sei nada, Tiago protestou. Por isso vamos ensinar-te. Beatriz interveio servindo mais comida. Eu vou ensinar-te sobre a casa e as responsabilidades domésticas. Patrícia vai ensinar-te sobre recursos humanos e como tratar os empregados. O doutor Torres te explicará os aspectos legais. E Guilherme, eu te ensinarei sobre os negócios. Guilherme completou. Não tudo, não em 2 semanas, mas o suficiente para que possas sentar-te numa reunião e não parecer completamente perdido. Assim começou a educação acelerada de Tiago. Todas as manhãs, antes do pequeno almoço, Guilherme explicava-lhe conceitos básicos: importação, exportação, margens de lucro, relações com fornecedores. Tiago absorvia tudo com uma intensidade que surpreendia o seu tio. És inteligente, Tiago. Guilherme comentou uma manhã, como o teu pai era antes que eu o corrompesse com ambição. De verdade era tão diferente. Roberto de jovem era mágico. Guilherme sorriu com tristeza. Sonhava em construir pontes entre culturas, não apenas vender máquinas. Queria que a empresa ajudasse as comunidades, não apenas gerasse lucros. E o Senhor mudou-o. Mostrei-lhe que os sonhos não pagam as contas. Guilherme respondeu com amargura que a amabilidade é fraqueza no mundo dos negócios, que o dinheiro é o único que importa. Ainda acredita nisso?
Guilherme olhou para o seu sobrinho durante muito tempo. Já não sei em que acreditar, Tiago. Durante 30 anos estive seguro de que tinha razão. Agora vejo que só construí uma prisão de solidão e ouro. O 10º dia chegou o momento crítico. Os representantes alemães voaram para Portugal para uma reunião final. Guilherme estava visivelmente nervoso, revendo documentos obsessivamente. Vai ficar bem? Tiago perguntou preocupado pela primeira vez com seu tio. Tenho que ficar, Guilherme respondeu. Este contrato é 30% dos nossos rendimentos anuais. Se o perdermos, Macedo tinha razão. A empresa colapsa. A reunião foi no escritório principal da Figueira Indústrias, um edifício elegante no distrito financeiro. Tiago insistiu em ir, embora Guilherme protestasse que era demasiada pressão. Os alemães eram 3 homens sérios de meia-idade, liderados por um tal Herr Schmidt. Falaram em inglês por cortesia, mas era claro que prefeririam alemão. Senhor Amaral, Schmidt começou formalmente. Apreciamos a sua dedicação nestes últimos dias, mas a nossa preocupação não é consigo, é com a mudança de liderança. Entendo, Guilherme respondeu. Por isso, trouxe o novo presidente da empresa. Todos olharam para Tiago sentado numa cadeira que era demasiado grande para ele, com os pés sem tocar no chão. É uma criança, Schmidt disse o óbvio. É o filho de Roberto Figueira, Guilherme corrigiu. E embora seja jovem, tem algo que eu nunca tive. O coração do seu pai. Tiago sentiu todos os olhares sobre ele. O pânico ameaçava paralisá-lo, mas então lembrou-se de algo que a sua mãe sempre dizia. A honestidade é mais poderosa que qualquer mentira bonita. Senhores, falou com voz clara, embora tremesse por dentro. Tem razão em estar preocupados. Tenho 11 anos. Não sei nada de negócios internacionais. Se o meu pai estivesse vivo, ele geriria isto 1000 vezes melhor do que eu. Schmidt assentiu apreciando a honestidade. Mas o meu pai está morto. Tiago continuou. E deixou-me esta empresa porque confiava que eu poderia aprender. Não estou a pedir que confiem em mim hoje. Estou a pedir que me deem a oportunidade de ganhar essa confiança. E como planeia fazer isso? Schmidt perguntou. Estudando, aprendendo, ouvindo pessoas como o meu tio Guilherme que conhecem este negócio e honrando o legado do meu pai fazendo o que ele teria feito, tratando os nossos sócios com respeito, cumprindo as nossas promessas e construindo relações, não apenas contratos. O silêncio que se seguiu foi longo e desconfortável. Então Schmidt fez algo inesperado, sorriu. O seu pai disse algo muito similar quando assinamos o nosso primeiro contrato há 15 anos, partilhou. Disse-nos que queria construir pontes entre a Alemanha e Portugal. Não apenas vender máquinas, mas criar entendimento entre culturas. Esse era o meu pai. Tiago sentiu lágrimas a picarem os seus olhos, mas as conteve. Está bem, Schmidt decidiu. Renovaremos o contrato, mas com uma condição. Reuniões trimestrais onde o senhor pessoalmente nos atualiza sobre a empresa. Queremos ver que realmente está a aprender, não apenas sendo uma cara bonita enquanto outros tomam decisões. Aceito, Tiago disse imediatamente. Quando os alemães se foram, Guilherme desabou na sua cadeira com alívio palpável. Conseguiste, disse com voz cheia de emoção. Salvaste o contrato? Conseguimos, Tiago corrigiu. O senhor fez todo o trabalho. Eu só fui honesto. A honestidade era exatamente o que precisavam ouvir. Guilherme sorriu genuinamente pela primeira vez em dias. O teu pai teria estado orgulhoso. Essa noite jantaram juntos num silêncio diferente, não desconfortável, mas confortável, como se finalmente estivessem a encontrar um ritmo de convivência. O que aconteceu com André Macedo? Tiago perguntou. Devo chamá-lo e dizer-lhe que não vou vender. Deixa comigo. Guilherme disse com um sorriso perigoso. Tenho algumas coisas a dizer-lhe. 2 dias depois, André apareceu à porta da mansão com expressão furiosa. Ouvi dizer que renovaste o contrato alemão, gritou a Guilherme. Pensei que a empresa estava a colapsar. É assim o negócio, André. Guilherme respondeu com calma. Às vezes as coisas dão a volta quando menos esperas. Isto não acaba aqui, André ameaçou. Encontrarei outra forma de ficar com a Figueira Indústrias. Tente, Tiago falou de trás de Guilherme, a sua voz pequena mas firme. Mas vai descobrir que esta família é mais forte do que parece. Quando André se foi deitar fumo, Guilherme olhou para Tiago com respeito genuíno. Esta família, repetiu,
Foi a primeira vez que me incluis como família. Bom, Tiago respondeu sorrindo timidamente. Tecnicamente é. Família quebrada e complicada, mas família afinal. E nesse momento, parados juntos em frente à mansão que agora partilhavam, um rapaz de 11 anos e um homem de 60, começaram a entender que a redenção não era um evento único. Era um processo longo, doloroso, cheio de retrocessos, mas também era possível. E talvez, só talvez, valia a pena tentar. A luz do entardecer entrava pelas janelas do escritório de Roberto Figueira, uma sala que tinha permanecido fechada durante quase um ano. Tiago tinha evitado entrar aí, como se cruzar aquela porta fosse admitir finalmente que o seu pai nunca regressaria. Mas hoje, 3 anos depois de reclamar a sua herança, finalmente sentia-se pronto. Tinha 14 anos agora, mais alto, com voz mais profunda, mas continuava a ter os mesmos olhos azuis que Beatriz tinha reconhecido naquele primeiro dia. Girou a chave na fechadura com mãos que já não tremiam como antes e empurrou a porta lentamente. O escritório estava exatamente como Roberto o tinha deixado. Livros de negócios alinhados perfeitamente em prateleiras de mogno, diplomas emoldurados nas paredes, uma secretária enorme com um candeeiro antigo que provavelmente valia mais que um carro. Mas o que chamou a atenção de Tiago foi a fotografia na secretária. Roberto, jovem sorrindo com Carolina, ambos abraçados em frente a um parque. Nunca entrei aqui depois que ele morreu, a voz de Guilherme soou da porta. Não conseguia suportar. Tiago não se sobressaltou. Em 3 anos de viverem juntos, tinha aprendido a reconhecer os passos do seu tio, os seus silêncios, os seus estados de espírito. A convivência não tinha sido fácil, mas tinham encontrado um ritmo que funcionava. Por que agora? Guilherme perguntou entrando lentamente. Porque amanhã é a Assembleia Geral Anual de Acionistas. Tiago respondeu tocando suavemente a moldura da fotografia e queria. Precisava sentir que ele estava aqui, que aprovaria o que fizemos. Guilherme sentou-se num dos sofás de couro, suspirando pesadamente. Aos 63 anos, parecia melhor do que há 3 anos. O peso da culpa parecia ter diminuído, substituído por algo que se assemelhava à paz. O teu pai estaria mais do que orgulhoso, disse com convicção. Triplicamos os lucros, expandimos para 5 países novos e mantiveste a promessa de o tratar como um negócio de relações, não apenas de dinheiro. Nós fizemos isso. Tiago corrigiu sentando-se na secretária do seu pai. O Senhor fez a maioria do trabalho pesado. Eu executei. Tu lideraste? Guilherme negou com a cabeça. Há uma diferença enorme. Era verdade. Em 3 anos, Tiago tinha passado de um rapaz aterrorizado a um líder respeitado. Não geria as operações diárias. Isso continuava a ser trabalho de Guilherme e dos executivos, mas tomava as decisões importantes e, mais crucialmente, tinha transformado a cultura da empresa. Lembras-te de Mariana? Tiago perguntou de repente. A filha do zelador. Guilherme assentiu. A menina com leucemia, graças ao fundo médico que criamos, está em remissão completa. O pai dela enviou-me uma carta ontem. Diz que sem o nosso apoio, ela teria morrido. Guilherme sorriu com tristeza. O teu pai queria fazer algo assim. Eu sempre o convencia de que era mau negócio destinar lucros à caridade. Não é caridade, Tiago respondeu com firmeza. É investimento nas pessoas que tornam o negócio possível. O pai entendia. Por isso deixou instruções específicas no seu testamento sobre criar programas sociais. Instruções que eu ignorei durante anos, Guilherme admitiu. Até que uma criança de 11 anos me ensinou que eu estava errado. Levantou-se e caminhou em direção a um cofre escondido atrás de um quadro. Tiago observou-o com curiosidade enquanto o seu tio marcava a combinação. Há algo que precisas ver, Guilherme disse tirando um envelope grosso. Encontrei-o há 1 ano, mas esperava o momento certo para tu mostrar. Entregou o envelope a Tiago, que o abriu com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta manuscrita de Roberto, datada apenas 2 semanas antes da sua morte. Meu querido Tiago, se estás a ler isto, significa que finalmente reclamaste a tua herança. Significa que Carolina faleceu, e por isso o meu coração está partido mesmo na morte. Ela era a única mulher que amei e perder. Lá foi o preço que paguei pela minha cobardia. Mas agora tu tens tudo o que neguei à tua mãe e a ti, a empresa, a casa, o dinheiro, e provavelmente estás assoberbado,
assustado, sentindo-te completamente perdido. Deixa-me dizer-te algo, filho. É normal sentir-se assim. Eu senti-me perdido toda a minha vida. Perdido entre o que o meu irmão queria que eu fosse e o que eu realmente era. Perdido entre o sucesso empresarial e a felicidade pessoal. E no final escolhi o caminho errado. Espero que tu escolhas melhor. Guilherme vai querer controlar tudo. É a sua natureza, mas também é no fundo um bom homem que foi corrompido pela ambição, tal como eu. Dá-lhe uma oportunidade. Provavelmente não a merece. Mas o perdão nunca é sobre o que as pessoas merecem. É sobre libertar-te a ti mesmo do peso do ódio. Deixei instruções específicas para transformar a empresa em algo mais que uma máquina de fazer dinheiro. Quero bolsas para estudantes pobres. Quero fundos médicos para empregados. Quero que cada decisão se tome perguntando não só quanto ganhamos, mas a quem ajudamos. Sei que é muito pedir a uma criança, mas tens algo que eu perdi há muito tempo. Coração puro. Não deixes que o mundo te roube como me roubou a mim e sobre a tua mãe. Perdoa-me por não a ter defendido. Perdoa-me por ter escolhido a aprovação da minha família sobre o amor verdadeiro. Perdoa-me por te deixar crescer sem pai. Mas também quero que saibas, em cada aniversário eu pensava em ti. Em cada Natal, imaginava como seria abrir presentes contigo. Cada conquista minha nos negócios sentia-se vazia porque não podia partilhá-la contigo. Foste amado, Tiago. Sempre, mesmo na minha ausência. Agora vai e constrói o legado que eu não tive a coragem de construir. Sê o homem que eu devia ter sido com todo o meu amor. O teu pai, Roberto. Tiago leu a carta 3 vezes, lágrimas correndo silenciosamente pelo seu rosto. Cada palavra era um bálsamo e uma ferida ao mesmo tempo. Confirmação de amor, mas também lembrete de tudo o que perderam. Temos estado a fazer bem, Guilherme disse suavemente. Tudo o que pediu nessa carta, implementamos. As bolsas, os fundos médicos, a pergunta de a quem ajudamos. Ele estaria orgulhoso. O senhor acredita? Tiago perguntou com voz quebrada. Eu sei. Guilherme aproximou-se e pôs uma mão no ombro do seu sobrinho, porque eu o conhecia melhor do que ninguém, e posso dizer-te com certeza absoluta, tu és o homem que ele queria ser. O momento foi interrompido por Beatriz, que apareceu na porta com expressão emocionada. Tiago, há alguém aqui para te ver? Diz que é urgente. Quem? Uma mulher diz que conheceu a tua mãe. Tiago desceu as escadas tão rápido que quase tropeçou. Na sala de estar esperava uma mulher de aproximadamente 65 anos, magra com cabelo grisalho apanhado num coque. Os seus olhos iluminaram-se quando viu Tiago. Meu Deus! Sussurrou levando uma mão ao peito. És idêntico a Carolina quando era jovem. A senhora conheceu a minha mãe? Tiago perguntou aproximando-se com cautela. Conhecia. A mulher sorriu com lágrimas nos olhos. Chamo-me Helena Silva. Sou a irmã mais velha da tua mãe. O mundo de Tiago parou. A minha tia. Sim, Helena assentiu. E sinto muito não ter vindo antes. Quando Carolina morreu, eu estava a viver em Espanha. Não soube até há 6 meses. E quando finalmente regressei a Portugal e descobri tudo o que tinha acontecido, soube que tinha que te encontrar. Aproximou-se lentamente, como se tivesse medo de que Tiago desaparecesse. Posso abraçar-te? Tiago assentiu, e Helena envolveu-o num abraço que cheirava a lavanda e a memórias que nunca teve. Chorou nos braços desta mulher que era a sua família de sangue, família que nunca soube que existia. A tua mãe escreveu-me cartas durante anos. Helena explicou quando finalmente se separaram. Contou-me tudo sobre Roberto, sobre ti, sobre as dificuldades que enfrentavam. Eu rogava-lhe que me deixasse ajudar, que me deixasse conhecer-te, mas ela dizia que era mais seguro manter-me afastada. Por quê? Porque a família de Roberto, especialmente Guilherme, tinha ameaçado qualquer um que se aproximasse de Carolina. Disseram-lhe que se alguém da sua família aparecesse, fariam com que os deportassem, que os prendessem com acusações falsas, qualquer coisa para a isolar completamente. Guilherme, que tinha descido silenciosamente, empalideceu ao ouvir isto. Eu não sabia que tinham chegado tão longe. Tu eras parte disso. Helena olhou com frieza. Carolina escreveu-me sobre ti, sobre como envenenavas Roberto contra ela, sobre como a chamavas caçadora de fortunas, sobre como juraste que nunca deixarias que o bastardo pusesse um pé na família Figueira. Tudo isso é verdade, Guilherme admitiu.
A sua voz apenas um sussurro. E arrependo-me cada dia. Helena estudou durante muito tempo. Depois olhou para Tiago. Este homem vive aqui contigo? Sim, Tiago respondeu. É o meu tio e o meu sócio na empresa e a minha família. Depois de tudo o que ele fez à tua mãe, perdoaste-o? Estou a tentar, Tiago disse honestamente. Não é fácil, mas a mãe sempre dizia que o rancor era um veneno que só te magoava a ti. Helena sorriu com lágrimas frescas. Isso é exatamente algo que Carolina teria dito. Era a pessoa mais bondosa que conheci. Sentaram-se todos na sala, e Helena passou as horas seguintes a contar histórias de Carolina que Tiago nunca tinha ouvido. Como era em criança, travessa e sonhadora, como conheceu Roberto numa biblioteca, ambos a alcançar o mesmo livro de poesia, como se apaixonou tão profundamente que nada mais importava. Quando ficou grávida de ti, Helena relatou com voz suave. Estava aterrorizada, mas também radiante. Disse-me, Helena, vou ter um bebê do homem que amo. Nada pode estar mal com isso. E quando o meu pai, quando a deixou, partiu-se. Helena admitiu, mas não da forma que esperarias, não com amargura ou raiva. Partiu-se com tristeza, porque entendia por que ele o fez. Entendia a pressão que Roberto enfrentava da sua família. Olhou para Guilherme significativamente, mas nunca te perdoou a ti. Dizia que Roberto era fraco, mas tu eras cruel. Que Roberto amava, mas tinha medo, mas tu odiavas sem razão. Guilherme fechou os olhos, absorvendo as palavras como golpes que merecia. Tenho algo para ti. Helena disse, tirando um álbum de fotos da sua bolsa. Carolina pediu-me para guardar isto. Disse que algum dia, se algo lhe acontecesse, te o desse. O álbum era um tesouro de momentos que Tiago nunca tinha visto. Carolina grávida sorrindo com as mãos na barriga. Carolina no hospital segurando um bebê diminuto com expressão de amor absoluto. Carolina e Tiago em cada aniversário, em parques, no seu pequeno apartamento, sempre sorrindo apesar das dificuldades. Ela amava-te mais do que a nada no mundo. Helena disse com voz quebrada. Trabalhava 3 empregos, vivia com o mínimo. Tudo para que tu tivesses uma vida digna. Eu sei. Tiago sussurrou acariciando uma foto, onde a sua mãe o abraçava no seu 6º aniversário. E espero ter-la feito sentir orgulhosa. Fizeste-a mais do que orgulhosa, Helena tomou a sua mão. Antes de morrer, escreveu-me uma última carta. Dizia que te tinha falado sobre a herança, sobre Roberto, sobre tudo, e que confiava que tomarias as decisões corretas, que eras mais sábio do que qualquer criança de 11 anos deveria ser. Levantou-se caminhando em direção à janela com vista para os jardins expansivos. Olha este lugar, Tiago, esta mansão, esta vida. Carolina nunca pôde dar-te nada disto, mas deu-te algo mais importante. O quê? Deu-te valores. Ensinou-te bondade quando o mundo era cruel. Ensinou-te perdão quando tinhas direito a odiar. Ensinou-te que a riqueza real não está no que tens, mas em quem és. Virou-se sorrindo através das lágrimas. E por isso, embora tenhas todo este dinheiro, continuas a ser o rapaz bondoso que ela criou. Não deixaste que a riqueza te corrompesse. Tiago levantou-se e caminhou em direção à sua tia recém-descoberta. A senhora ficaria aqui na mansão? Há muitos quartos e eu não quero perder mais família. Helena abraçou-o fortemente. Adoraria conhecer-te melhor, e talvez finalmente possa fazer o que Carolina me pediu há tanto tempo. O que era? Cuidar do seu filho, assegurar-me de que cresça sabendo o quanto foi amado. Essa noite a mansão Figueira teve um jantar de família pela primeira vez em décadas. Tiago, Guilherme, Beatriz, Patrícia, que agora era diretora de recursos humanos, o Dr. Torres e Helena. Não era uma família tradicional, era uma coleção de pessoas quebradas que se tinham encontrado e decidido curar juntas. Um brinde. Guilherme levantou-se, copo de vinho na mão, por Roberto, que teve a sabedoria de deixar tudo nas mãos corretas, por Carolina, que criou o melhor ser humano que conheci, e por Tiago, que nos ensinou que nunca é demasiado tarde para mudar. Pela família, Tiago acrescentou a sua voz firme e clara, a família que escolhemos, a família que construímos, a família que merecemos. Todos beberam, e nesse momento, rodeado de pessoas que o amavam, Tiago finalmente sentiu algo que tinha estado a procurar desde que tinha memória. Sentiu que pertencia, que estava em casa, e que apesar de toda a dor e perda,
Tudo tinha valido a pena. A Assembleia Geral de Acionistas da Figueira Indústrias era o evento empresarial mais importante do ano. O auditório principal da empresa estava cheio de investidores, sócios internacionais, executivos e imprensa especializada. Todos esperavam ver o jovem herdeiro que tinha transformado um império tradicional em algo completamente novo. Tiago esperava atrás do palco, ajustando a sua gravata com mãos que mal tremiam. Aos 14 anos já tinha dado dezenas de apresentações, mas esta era especial. Esta era a assembleia onde apresentaria o projeto mais ambicioso da sua vida. Nervoso, Guilherme apareceu ao seu lado arrumando o nó da gravata do seu sobrinho com gestos paternais que se tinham tornado naturais em 3 anos. Um pouco, Tiago admitiu. Isto é grande. Se sair mal, não vai sair mal. Guilherme o interrompeu com firmeza. Trabalhaste nisto durante 2 anos. Os números são sólidos, a visão é clara e o mais importante, é o correto. Senhor Figueira, uma assistente aproximou-se. É hora. Tiago respirou fundo e caminhou em direção ao palco. O aplauso que o recebeu foi respeitoso, mas reservado. Estes eram homens e mulheres de negócios sérios, não impressionados facilmente por idade ou apelido. Bom dia, começou, a sua voz amplificada pelos microfones. Há 3 anos, quando reclamei a minha herança, muitos de vocês duvidavam que uma criança de 11 anos pudesse gerir um império empresarial. Tinham razão em duvidar. Murmúrios percorreram o auditório. Não podia geri-lo sozinho, Tiago continuou. Mas descobri algo importante. Os líderes não têm que saber tudo. Só precisam rodear-se das pessoas corretas e tomar decisões baseadas em valores, não apenas em lucros. Ativou a apresentação atrás dele. Em 3 anos triplicamos os lucros, expandimos para 12 pascalizes, criamos 100 novos empregos. Esses são os números que vocês querem ouvir. A audiência assentiu com aprovação, mas hoje quero falar-vos de números diferentes. A seguinte diapositiva mostrou fotografias de famílias, crianças em escolas, pacientes em hospitais, 37 crianças que receberam bolsas universitárias completas, 120 famílias que receberam apoio médico quando mais precisavam, 500 empregados que participaram em programas de capacitação que mudaram as suas carreiras. O meu pai, Roberto Figueira, construiu esta empresa com visão de conectar culturas e economias, mas no caminho perdeu algo importante, a conexão humana. Escolheu o dinheiro sobre o amor, o sucesso sobre a família e morreu sozinho, cheio de arrependimentos. O silêncio no auditório era absoluto. Eu não vou repetir os seus erros, Tiago declarou com voz firme. Por isso hoje anuncio a Fundação Roberto e Carolina Figueira, uma organização sem fins lucrativos dedicada à educação, saúde e desenvolvimento comunitário em comunidades vulneráveis. A seguinte diapositiva mostrou o logo da fundação. 2 mãos entrelaçadas, uma com fato de negócios, outra com roupa simples. Vamos destinar 10% dos lucros anuais a esta fundação. Sei que alguns de vocês pensam que é mau negócio, que estou a ser ingênuo, que o dinheiro deveria ir para dividendos ou expansão. Fez uma pausa deixando que as suas palavras ressoassem. Mas aqui está a verdade. As empresas que só procuram lucros eventualmente colapsam. As empresas que constroem comunidades fortes, empregados leais e legados significativos, perduram gerações. Olhou diretamente para os acionistas principais. O meu pai deixou-me 200 milhões de euros, mas também me deixou uma lição. O dinheiro sem propósito é apenas papel. O verdadeiro legado mede-se em vidas mudadas, não em contas bancárias. Assim que lhes dou uma opção, Tiago continuou. Se querem uma empresa tradicional focada apenas em lucros, podem vender as suas ações. Garantir-vos-ei que as comprarei a preço justo. Mas se querem fazer parte de algo maior, algo que os seus netos recordarão com orgulho, então juntem-se a mim em construir o legado que o meu pai sonhou, mas não teve a coragem de criar. Por um momento, ninguém se moveu. Então, da primeira fila, Herr Schmidt levantou-se. O alemão que 3 anos antes tinha duvidado do rapaz herdeiro, agora aplaude-a com força. Ich bin dabei, disse em alemão, depois em português. Estou contigo. Um por um, os acionistas puseram-se de pé aplaudindo. Não era apenas aprovação de negócios, era reconhecimento de liderança moral. Quando Tiago desceu do palco,
Guilherme o esperava com lágrimas nos olhos. O teu pai estaria. Não conseguiu terminar a frase. Eu sei. Tiago abraçou-o com a naturalidade que tinha aprendido. E a mãe também. A celebração depois da assembleia foi nos jardins da mansão. Centenas de convidados, desde executivos até empregados de menor categoria, misturando-se sem hierarquias visíveis. Era exatamente o tipo de evento que Roberto teria odiado e Carolina teria amado. Tiago caminhava entre os convidados quando viu uma cara familiar na entrada. André Macedo, o concorrente que há 3 anos tinha tentado comprar a empresa, esperava com expressão humilde. Tiago, disse quando o jovem se aproximou. Sei que não tenho direito a estar aqui depois de tudo, mas queria felicitar-te. E engoliu em seco, claramente desconfortável. Queria desculpar-me por como te tratei há 3 anos. O que mudou? Tiago perguntou genuinamente curioso. Vi a tua apresentação, li sobre o que fizeste e apercebi-me de que enquanto eu passava 3 anos a tentar destruir-te, tu passaste 3 anos a construir algo bonito. André sorriu com tristeza. Sou um homem de negócios bem-sucedido, mas tu és um líder. Há uma diferença enorme. Não é demasiado tarde para mudar, Tiago ofereceu. O meu tio é a prova viva disso. Talvez não seja. André estendeu a sua mão. Poderíamos começar de novo. Tiago apertou a sua mão firmemente. Gostaria disso. Quando André se foi, Helena aproximou-se do seu sobrinho com um sorriso orgulhoso. A tua mãe teria chorado de felicidade vendo isto, disse olhando a celebração. Toda esta gente de todos os níveis sociais a celebrar juntos é exatamente o que ela sonhava para ti. Acredita que ela sabia? Tiago perguntou. Que tudo isto aconteceria? Carolina tinha uma forma de ver o potencial nas pessoas. Helena respondeu. Vi o potencial em Roberto quando era apenas um jovem sonhador. Vi o potencial em ti quando eras um bebê. E estou segura de que de alguma forma sabia que irias criar algo especial. Tia Helena, Tiago tomou a sua mão. Posso perguntar-lhe algo? O que seja. Alguma vez se arrepende de não ter lutado mais para estar na minha vida quando eu era pequeno? Helena suspirou profundamente cada dia. Mas a tua mãe explicou-me algo importante. Às vezes amar alguém significa protegê-lo, mesmo que isso signifique estar longe. Ela sabia que se eu aparecesse, a família de Roberto faria as nossas vidas miseráveis. Mas agora está aqui. Agora estou aqui. Helena sorriu e planeio aproveitar cada momento. A noite caiu sobre a mansão e a maioria dos convidados foram embora. Só ficaram os mais próximos. Guilherme, Helena, Beatriz, Patrícia, o Dr. Torres e, surpreendentemente, André, que tinha ficado a conversar com Guilherme sobre possíveis colaborações futuras. Um brinde mais. O Dr. Torres levantou-se. Copo na mão por Tiago, que em 3 anos transformou não só uma empresa, mas a todos nós. Por Tiago, todos repetiram. Esperem. Tiago pôs-se de pé, sentindo que havia algo mais que precisava dizer. Eu também quero fazer um brinde. Todos o olharam com atenção. Há 3 anos entrei no clube de campo Laranjeiras com uma mala velha e uma esperança impossível. Vinha reclamar uma herança que nem sequer estava seguro de que existisse. E todos vocês, olhou para cada pessoa presente. Olharam para mim com dúvida, com pena, com ceticismo. Guilherme pensou que era uma fraude. André pensou que era uma oportunidade. Os executivos pensaram que era um problema. Até as pessoas bondosas como Beatriz e Patrícia olharam para mim com pena. Mas ninguém olhou para mim e viu o que a minha mãe viu. Ninguém olhou para mim e viu o que o meu pai esperava. Viram uma criança pobre com roupa suja reclamando algo que não merecia. O silêncio era pesado, mas Tiago sorriu e tinham razão. Todos o olharam com confusão. Não merecia esta herança, Tiago explicou. Não pela minha idade ou a minha classe social. Não a merecia porque ninguém merece riqueza só por nascer. A riqueza é responsabilidade, não prêmio. Mas estes 3 anos ensinaram-me algo. Não importa se mereces algo ou não, importa o que fazes com isso. Podia ter pegado no dinheiro e desperdiçá-lo. Podia ter vendido tudo e viver confortavelmente sem trabalhar nunca. Podia ter deixado que a amargura por um pai ausente e uma infância difícil me convertessem em alguém cruel. Olhou diretamente para Guilherme. Mas tive mestres inesperados. Um tio que me ensinou que nunca é demasiado tarde para redimir-se. Uma tia que me ensinou que o amor pode esperar anos
e continuar a ser forte. Uma governanta que me ensinou que a lealdade é mais valiosa que o ouro. Voltou-se para os outros. Uma secretária que me ensinou que a bondade não é fraqueza. Um advogado que me ensinou que as regras existem para proteger os vulneráveis. E concorrentes que me ensinaram que até os inimigos podem converter-se em aliados. Mas, acima de tudo, Tiago levantou o seu copo para o céu estrelado. Tive 2 mestres que nunca conheci juntos, mas cujas lições me guiam cada dia. O meu pai Roberto, que me ensinou através dos seus erros que o sucesso sem amor é fracasso, e a minha mãe Carolina, que me ensinou através do seu sacrifício que o amor sem ego é a forma mais pura de riqueza. As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto agora, mas a sua voz era firme. Assim que brindo por eles, por Roberto e Carolina, pelo seu amor impossível que me criou, pelos seus erros que me ensinaram, pelos seus sacrifícios que me formaram e pelo seu legado que agora finalmente posso honrar corretamente. Mas também brindo por todos vocês, continuou, por esta família estranha e maravilhosa que construímos. Não por sangue, não por obrigação, mas por escolha. Escolhemos perdoar quando era mais fácil odiar. Escolhemos curar quando era mais fácil continuar quebrados. Escolhemos amar quando era mais fácil estar sozinhos. Levantou o seu copo mais alto. E essa escolha, essa decisão de ser melhor do que o mundo espera, é o verdadeiro legado do meu pai. Não o dinheiro, não a empresa, mas a lição de que nunca é demasiado tarde para escolher corretamente. Todos beberam em silêncio emocional e quando baixaram os seus copos, Guilherme aproximou-se de Tiago. Vem comigo, disse em voz baixa. Há algo que preciso mostrar-te. Levou-o ao escritório de Roberto, onde abriu uma gaveta secreta na secretária que Tiago nunca tinha visto. O teu pai deu-me isto o dia antes de morrer. Guilherme tirou um envelope selado com o nome de Tiago. Fez-me prometer que só te daria quando tivesse certeza de que estavas pronto. E agora estou pronto. Mais do que pronto. Guilherme sorriu. Estás exatamente onde precisas de estar. Tiago abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma única fotografia e uma nota curta. A fotografia mostrava Roberto no seu leito de morte no hospital. Fraco, mas sorridente, segurando o que claramente era a fotografia de Tiago bebê que Guilherme tinha mencionado. A nota dizia: Tiago, se estás a ler isto, significa que Guilherme finalmente acreditou que estavas pronto para a verdade completa. Morri pensando em ti. A minha última imagem foi o teu rosto de bebê. O meu último pensamento foi arrependimento por não ter sido valente, mas também morri com esperança. Esperança de que tu serias diferente, que tomarias a minha riqueza e a converterias em bondade, que tomarias os meus erros e os converterias em lições. E se Guilherme te deu isto, significa que o conseguiste. Obrigado, meu filho, por seres o homem que eu nunca pude ser. Amo-te, pai. Tiago leu a nota 3 vezes antes que as palavras finalmente penetrassem. O seu pai tinha morrido pensando nele. O seu pai tinha morrido com esperança. Ele sabia, Tiago sussurrou. De alguma forma, ele sabia que eu o faria bem. O teu pai sempre foi melhor a julgar o potencial do que a realidade. Guilherme disse com voz emocionada. Viu potencial em mim quando eu era uma criança cruel. Viu potencial em Carolina quando o mundo a desprezava. E viu potencial em ti antes que nasceste. Acredita que está orgulhoso? Tiago perguntou a sua voz quebrada. Sei que está. Guilherme pôs uma mão no ombro do seu sobrinho. Porque eu estou orgulhoso. E se este velho amargurado pode sentir orgulho genuíno, imagina o que sente o teu pai vendo-te de onde estiver. Tiago virou-se e abraçou o seu tio, não com a reserva de antes, mas com amor genuíno. Obrigado, sussurrou, por me dares uma oportunidade, por mudares, por seres a família que precisava. Obrigado a ti, Tiago. Guilherme respondeu, a sua voz abafada pela emoção, por me ensinares que nunca é demasiado tarde para ser melhor. Separaram-se limpando as lágrimas mutuamente, rindo do ridículo que pareciam 2 homens a chorar num escritório escuro. Deveríamos voltar com os outros, Tiago, disse finalmente. Deveríamos, Guilherme concordou. A tua família está à tua espera. A nossa família. Tiago corrigiu com um sorriso. Quando regressaram ao jardim, Helena estava a mostrar o álbum de fotografias de Carolina a Beatriz, ambas chorando e rindo ao mesmo tempo. Patrícia conversava animadamente com André sobre programas de responsabilidade social. O doutor,
Torres narrava histórias legais absurdas que faziam rir a todos. Tiago parou na entrada observando a cena. Esta era a sua família. Quebrada, complicada, imperfeita, mas completamente sua. Sabes o que é o mais louco de tudo? Disse a Guilherme. Há 3 anos a única coisa que queria era conhecer o meu pai, ter uma família, pertencer a algum lugar, e agora tenho mais família do que nunca imaginei. E finalmente entendo o que a mãe tentava ensinar-me. A família não é só sangue, é escolha, é perdão, é amor maior que erros. Virou-se para o seu tio com olhos brilhantes, mas felizes. Isso faz sentido, todo o sentido do mundo. Guilherme sorriu. Agora vai, a tua família espera-te. Tiago caminhou em direção ao grupo e quando Helena o viu, estendeu os seus braços. Em breve todos o rodeavam abraçando-o, celebrando-o, amando-o. E nesse momento, sob as estrelas que tinham visto Roberto e Carolina apaixonarem-se anos antes, Tiago Silva Figueira finalmente compreendeu a verdade mais importante de todas. A verdadeira herança não eram os 200 milhões de euros. Não era a mansão, ou a empresa, ou as propriedades. A verdadeira herança era o amor que os seus pais lhe tinham dado, cada um à sua maneira imperfeita. Era a bondade que a sua mãe lhe ensinou na pobreza. Era o arrependimento que o seu pai lhe mostrou em cartas nunca enviadas. Era a redenção que o seu tio lhe demonstrou ao mudar. Era a família que todos juntos tinham escolhido construir. E essa herança, essa riqueza imensurável do coração, era algo que nenhum testamento podia outorgar e nenhuma humilhação podia roubar. Era simplesmente amor, e no final isso era tudo o que sempre importou.